Roberto, concorda com o doutor lá, a diferença que ele fez de Votuporanga, tem uma indústria razoável e parece que ali a riqueza, se bem que lá também tem uns caras muito ricos, né, rapaz? Rico até demais, né? E ficaram ricos também de uma maneira muito esquisita, né? Um grupo ali, a máfia do asfalto tem muito dinheiro ali também, né? É muita coisa a ser explicada, mas de qualquer forma, o que o doutor disse é muito verdadeiro, né? Uma cidade de pequeno porte, e que tem um parque industrial respeitável, a saúde muito bem administrada, uma universidade muito respeitada também, e pessoas ilustres, né? Uma cidade onde saíram pessoas ilustres. Ali é a Vila Leite ou a Vila João Leite é lá ou Fernandópolis? Tem uma briga danada lá, né? Fernandópolis. Vila Pereira e Vila João Leite. Tem essa história. Mas eu cheguei em Votuporanga em 1987, então a história anterior a isso eu conheço pouco, mas de qualquer forma eu vim para cá, para São José do Rio Preto, há 5 anos, mas de qualquer forma Votuporanga realmente é uma cidade de respeito, realmente é uma cidade exemplar em alguns aspectos. Fala para mim aqui, quando eu sonho em fazer sucesso, eu sonho em ganhar dinheiro, ter saúde, eu estou fazendo propaganda do futuro para mim mesmo, é isso mesmo que funciona? Sonhar é fazer propaganda do futuro para si próprio. Essa é uma frase que eu criei, está lá no livro Diário do Vencedor, e é uma frase que eu gosto muito, porque o poder da propaganda todos nós conhecemos, né? O poder da propaganda. E quando você faz propaganda para si próprio, então é óbvio que você vai realizar o seu projeto na medida em que você vai anunciar o que você vai fazer no futuro. Então, muitas vezes as pessoas dizem o seguinte: me falta motivação, eu preciso de, não tenho motivação e tudo mais. Então eu sempre digo o seguinte, que motivo e ação levam a motivação. Motivação é o resultado da junção de dois termos, motivo mais ação. Qual é o seu motivo? O seu motivo é o seu sonho, ele nasce do seu sonho. Então sonhar é fazer propaganda do futuro para si próprio, na medida em que você anuncia o que você será no futuro, sonhando, buscando, realizando e saindo do lugar. Não basta sonhar, cruzar os braços e esperar que a coisa aconteça, porque não é assim, né? O universo não conspira sozinho não, né, Roberto? Não tem jeito de conspirar sozinho o universo, não. Tem que provocá-lo, então, pelo que você está falando aí. Outra parte aqui, persistência. Persistência que aprimora o talento, o erro que ensina é a experiência que deu certo. Quer dizer, persistir, não desistir jamais, pelo que você escreveu, e o que você errou é a experiência que deu certo. Você não pode se arrepender e falar, nossa, eu fiz aquilo, meu Deus, não deu certo. É por aí? É por aí. Tem uma história que eu gosto muito, Storino, que é o seguinte: uma jornalista questionou o empresário o motivo do seu sucesso, e ele disse o seguinte, ele respondeu, o meu sucesso se deu em função dos meus acertos, acertando eu obtive sucesso. E aí ela novamente questionou, como é que foi possível acertar tanto? E ele respondeu, eu acertei por causa da experiência, tendo experiência você acerta. E ela novamente questionou, mas de onde vem essa experiência? Ele disse, dos erros. Então, o erro te leva ao acerto, o fracasso te leva ao sucesso na medida em que você tem a humildade, na medida em que a gente tem a humildade de admitir que errou e obter, a partir daí, a experiência contida nos erros, porque somente quando a gente tropeça é que a gente aprende um jeito errado de fazer, e aí a gente vai em busca do jeito certo de fazer. Então, o erro que ensina é a experiência que deu certo. Quando eu falo sonhar, fazer propaganda do futuro, eu posso falar também que isso provoca uma ação, vai acontecer alguma coisa e, quer dizer, aí eu falo assim, o cara tem sorte ou não tem sorte? A ação determina a sua sorte? Justamente. Eu tenho uma frase que eu gosto também de expressar, que diz o seguinte, sorte não é algo que acontece, é o resultado das atitudes que temos diante do que acontece. Então, sorte é consequência de atitude. Então, muitas vezes a gente diz, aquela pessoa tem sorte, porque, na verdade, a gente está observando na ação, a consequência da sua ação. Então, a gente não observou tudo aquilo que a pessoa teve que enfrentar para chegar onde chegou, né? Somente a pessoa que age sabe o preço emocional, o preço intelectual, o preço financeiro que ela está pagando para poder chegar onde chegou. Mas o público sempre só vê o resultado final e diz o seguinte, puxa, que pessoa de sorte. Vai a gente continuar falando aqui. Nunca duvide dos determinados. Nunca duvide dos determinados. O cara é um leão.
Pode duvidar do cara ou não? Não dá para duvidar. Não mesmo? Eu gosto de explicar essa frase da seguinte forma. Você pode duvidar de uma pessoa criativa, né? Você pode duvidar que uma pessoa criativa atinja o seu sucesso. A gente tem visto pessoas criativas não necessariamente tão bem sucedidas. Você pode duvidar de pessoas inteligentes, que têm uma capacidade de raciocínio acima da média, que ela atinja um sucesso e tem uma grande contribuição para a sociedade, para o mundo e para si própria também. Você pode duvidar, né, de pessoas com essas habilidades. Você pode duvidar de pessoas bem nascidas, financeiramente falando, ou que moram em grandes centros. Você pode duvidar também que elas possam atingir o sucesso. Mas não dá para duvidar de pessoas determinadas, de pessoas que enfrentam desafios, que vencem barreiras, que acho que eu e o doutor somos determinados aqui na sua caminhada? Com certeza, absoluta. Mas eu vou transformar isso em dinheiro. Nós não estamos ganhando dinheiro não, né, doutor? O doutor aqui está dando uma aula para a gente aqui em todos os aspectos de sociologia, filosofia. Espero ganhar dinheiro agora com o meu amigo, o senhor Chico, aí, que é o grande empresário aí do momento aí, né? Justamente. Então, não dá. O Chico é determinado? Muito com a televisão no ar, com a programação, encarar os desafios nesse momento aí. Quer dizer, ele podia ter pego isso aí do país das Bahamas, lá para... Justamente. Eu sempre digo o seguinte, que a pessoa de sucesso é uma pessoa que ela caminha com a bandeira na mão, é a bandeira da determinação, porque toda pessoa que se movimenta, que sai do lugar, ela vai enfrentar barreiras. Eu tenho um amigo meu, que ele é presidente do sindicato em São Paulo, ele é cortador de cana. Hoje ele é um grande empresário e tudo mais. Ele falou assim, sempre assim, como é que ele falava comigo? Persistência e paciência. Persistência e paciência. Olha, persistência até que é legal, mas a paciência é difícil, né, Roberto? Uma coisa caminha de mãos dadas com a outra. Porque se há necessidade de ter persistência, significa que você enfrentou desafios, enfrentou barreiras e ainda não chegou lá. Então é fundamental que a paciência esteja ali lado a lado com a persistência. Os dois P's fundamentais para o sucesso, né? Perseverança e toda persistência. O P é o principal. Né? É o P principal. Agora, você continua ministrando seus cursos aí desse trabalho? Tem algum programado aqui para a região esses dias? No mês de janeiro eu estarei ministrando um curso de oratória para líderes empresariais em Santa Fé do Sul. Lá em Santa Fé do Sul. Esse mês, a programação desse mês é em Santa Fé do Sul. A gente é convidado, né, pelas empresas para ministrar palestras motivacionais para os funcionários, treinamentos de liderança para os líderes, né, capacitar os líderes para que eles possam conduzir pessoas de forma adequada. O líder tem uma grande responsabilidade, né, diante de seus liderados e diante dos objetivos. E é isso que a gente tem feito para auxiliar as empresas. Gostaria de falar mais uma coisa. Já passei por todos os nossos tópicos aqui. Quer dizer, continuamos. Crise. Fala sobre o que? Crise. Tem crise mesmo? Como é que eu vou superar a crise? Eu fico pensando, persistência e paciência com IPTU, IPVA, com tanta coisa para pagar nesse momento, né? Chega tudo junto, né, meu? Justamente. Não adianta a gente fazer vista grossa e imaginar ou dizer aqui que a crise não existe, né? Existe um arroxo econômico, existe uma situação muito delicada. No entanto, rapidamente falando, eu quero dar uma dica aqui para os empresários, para os profissionais, né? O melhor remédio contra a crise é a eficiência, não tem outro. Nesse momento agora, empresas que concorrem entre si, aquelas que são menos eficientes, independente do tamanho da empresa, é que vai perder mercado. E se no universo que tem 10 concorrentes que concorrem pelos mesmos clientes, aqueles que forem menos eficientes podem sair do mercado em função dessa crise. O que vai acontecer é que aquelas empresas que continuarem no mercado terão um mercado ligeiramente maior, porque vai ter menos concorrentes. E aí ela vai crescer no momento da crise. Então a crise vai beneficiar o eficiente e vai ser fatal para o ineficiente. Ok, então ineficiência você procura quais são os seus pontos fracos aí, né? Para saber. Não é só mandar a gente embora não, né? Isso aí também não é ponto não, né? De forma alguma, não é isso não.